turma! Hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência. Duas coisas super importantes na produção de texto de vocês, na interpretação de texto e tudo relacionado a esses gêneros, a tipos textuais. Vocês vão aplicar esses conceitos e agora eu quero que fique gravado na mente de vocês. Não vamos mais confundir coesão e coerência. Não vamos mais esquecer de conferir essa coesão no nosso texto, de ter um texto coerente, porque a gente pode sim dar coesão ao texto e ele continuar incoerente. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar de coesão textual, que seria essa coesão. Nada mais é do que aqueles elementos que você emprega no seu texto para articular, sequenciar ou encadear diferentes segmentos. Como assim? Falou grego para mim. Bom, na verdade, quando você utiliza aquela série de conectivos, quando você utiliza conjunções, pronomes, elementos gramaticais, para dar coesão ao seu texto, para dar sequência a ele, para você desencadear ideias, organizar, você confere coesão ao seu texto. Então, você, por exemplo, está ligando uma frase, períodos e parágrafos, você está organizando o texto, então isso é o que eu chamo de coesão textual. Quando eu insiro ao meu texto elementos que vão deixá-lo organizado, nos parágrafos, nas frases, nos períodos. Esses elementos, eles podem vir de diferentes formas, como, por exemplo, eu coloquei 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é uma referência. Eu coloquei Luana e José são amigos. Eles são da mesma turma. Eles é um pronome pessoal e eu estou me referindo a Luana e José. Entendem a referência? O que foi que eu fiz? Eu utilizei esse termo, em vez de utilizar o nome das pessoas, que seriam Luana e José, então eu fiz uma referência a eles. Ficaria menos coeso se eu colocasse Luana e José são amigos, Luana e José são da mesma turma, e desse uma sequência ao meu texto sempre assim, colocando Luana e José, Luana e José. Não ficaria ruim? Não teria coesão. Não ficaria organizado. Então, eu estou ligando frases aqui, não necessariamente ligando, estou ligando períodos. Na verdade, estou ligando ideias, né? No exemplo 2, eu já fiz uma substituição. Vamos ao cinema amanhã. Eles irão na próxima semana. Aqui eu tenho a frasezinha, vamos ao cinema amanhã, eles irão na próxima semana, mas eles não está substituindo nós. Não somos nós aqui no caso. Porque quando a gente diz vamos, fica subtendido que quem vai? Nós. Está conjugado na primeira pessoa do plural, nós. Porém, eles aqui fica subtendido que são outras pessoas. Se eu tivesse falado anteriormente o nome dessas pessoas, eu poderia fazer uma referência. Mas como eu não falei, não é uma referência. É uma substituição. Eu substituí o nome pelo pronome. Vocês entendem isso? São exemplos clássicos que vocês sempre se deparam dentro de textos. Às vezes você encontra elementos como os próprios pronomes são os que mais retomam, né? Os pronomes possessivos, pronomes pessoais, geralmente estão fazendo referências, estão substituindo outros termos, estão ligando frases. Então, isso aqui ajuda, por exemplo, a não evitar repetições, evitar essa falta de, vamos dizer, organização. Então, a coesão textual é justamente isso, você empregar esses elementos, essas classes gramaticais mesmo dentro do texto para conferir coesão textual, tá bom? Já, gente, a coerência, ela é o que vai conferir o sentido. Lá eu vou mais me preocupar com a organização do texto, as classes gramaticais, e aqui na coerência eu vou me referir ao sentido. A coerência é o que dá sentido para o leitor ouvinte.
e depende basicamente desses elementos. A organização dos elementos linguísticos, ou seja, eu tenho que ter uma organização dos elementos, como por exemplo, sujeito, predicado, conhecimento de mundo, contexto e intenção comunicativa. Gente, esse conhecimento de mundo depende de vocês, leitores, estudantes, vocês que têm um conhecimento de mundo. Dependendo do que vocês assistem, do que vocês leem, do que vocês convivem, do ambiente onde vivem, todas aquelas referências que vocês têm, conhecimento sobre o local onde mora, conhecimento sobre, às vezes, um time de futebol, sobre uma notícia, isso é o que dá conhecimento de mundo para vocês, né? E é assim que vocês vão entender certas referências, porque dentro de um texto, às vezes, vem sempre uma referência explícita ou implícita. Às vezes vocês têm referências que estão lá, citadas, tem a fonte da referência, então eu chamo isso de referência explícita. Mas, se eu não tenho dizendo qual é a minha fonte, você precisa analisar, saber se situar dentro daquele contexto, identificar a fonte sozinho, aquilo ali está implícito. Vocês dependem muito do contexto também, às vezes contexto histórico, contexto social e a intenção comunicativa. Se vocês querem passar uma mensagem para alguém, querem escrever um texto, vocês têm um público-alvo, vocês têm uma intenção. Qual é a intenção? É argumentar acerca de algum conteúdo? É narrar um acontecimento? É narrar uma história, contar uma história, emocionar? Pensem na intenção comunicativa de vocês. E quando se depararem com um texto também, qual é a intenção daquela pessoa? E aqui eu coloquei um exemplo de incoerência. O relatório está pronto, porém o estou finalizando até agora. Olha aqui como não tem coerência. Não tem concordância de ideias. O relatório está pronto, é uma situação acabada. Porém, eu estou finalizando até agora. Aqui é uma situação inacabada. Isso aqui não tem coerência. Ou acabou ou não acabou. Vocês observam que tem coesão. É um texto coeso, por exemplo, está escrito corretamente. Eu tenho os conectivos, eu tenho advérbios. Porém, não tem coerência. Eu posso sim ter um texto coeso e um texto incoerente. Então, a coerência depende do sentido que você vai atribuir. O que você vai entender, a própria interpretação. Aqui eu coloquei a diferença básica entre coesão e coerência, que são coisas completamente diferentes, mas que andam juntas. O essencial é que você sempre seja coeso e coerente. Então, um texto pode ser, eu já falei, de modo que um texto coeso pode ser incoerente, né? Você pode escrever tudo nos conformes, tudo certinho, seguindo as normas da gramática, e ainda assim você criar um texto sem sentido, que a outra pessoa não vai compreender. Ou vocês têm que evitar ambiguidades, sabe? Vocês têm que evitar coisas de duplo sentido, principalmente, que isso deixa muito incoerente. Ah, será que ele está querendo dizer o que é com isso? Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. Então, as regras aqui são essenciais para a gente produzir um bom texto. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais, como eu falei. Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem. Aqui eu falei sobre uma coisa em comum, as duas é o que conferem uma boa produção textual, é o que vai contribuir para você fazer uma boa produção textual, estão relacionados com essas regras essenciais. Contudo, eu foco na parte interna quando diz respeito à coesão textual, ou seja, normas gramaticais. E quando eu falo de coerência, eu estou tratando mais da articulação externa, na parte mais profunda da mensagem, no contexto. Então, vamos agora aplicar esses conceitos dentro do nosso texto, evitar ambiguidades, tentar manter um texto coeso, um texto coerente. E não vamos mais confundir coesão e coerência, mas um elemento fundamental que precisa ter dentro do seu texto, coesão textual e coerência, os dois, tá bom? Então, gente, até a nossa próxima aula.